E aí, pessoal, então vamos lá criar a base aí da nossa API usando o FastFi. Então, o primeiro passo, vamos criar uma pastinha aqui. Então, nova pasta, pode ser Forms API, botão direito, mostrar mais. Aqui eu tenho o VS Code, tem a seção do VS Code, então posso abrir com Code, ele já vai abrir aqui o meu VS Code. Ctrl J para abrir o terminal. Aqui eu estou usando a versão 22 do Node e, se eu não me engano, a versão 10 do NPM, isso mesmo. Então, se quiser manter as mesmas versões aí, é uma boa para a gente ter compatibilidade. Vamos iniciar o nosso projeto com npm init. Se eu der só o npm init aqui, ele vai me perguntar aqui um monte de coisa. Eu prefiro dar um npm init-y, ele já pega todas as configurações default, já criou aqui o nosso arquivo, que eu já vou ajustar aqui, type para common.js, e o main, o nosso principal arquivo vai estar dentro da pasta SIC, a pasta source, e vai ser server.ts. Então é por esse arquivo aqui que a gente vai subir o nosso servidor. Depois que buildar, esse arquivo vai ficar aí em dist barra... Não, aqui dá pra gente colocar sic server.ts. Isso aqui não vai fazer muita diferença pra gente agora. Vamos aproveitar e já instalar aí algumas dependências. Vamos começar pelas dependências aí de desenvolvimento. Então, TypeScript, né? A gente já criou ali o arquivo .ts. Então, TypeScript, tsup, que vai trabalhar aí no build, né? TSX, que é para a gente executar o nosso projeto aqui em desenvolvimento, e os tipos do Node. Então, acho que são essas extensões que a gente vai começar. Aqui não vai nada por enquanto, a gente precisa instalar mais um camarada que a gente vai instalar agora, que é o FastFi. Então, vai ser o framework aí que a gente vai estar utilizando, né? Então, tá aí o FastFi. O Arelse dá pra gente já criar alguns scripts aqui. Então, o script dev, que é o que vai executar o nosso projeto. É exatamente isso que o autocomplete aqui sugeriu. Então, dou um tsx. Se eu rodar só isso daqui e eu fizer alterações no meu arquivo, ele não vai meio que reiniciar meu server. Se eu colocar um at aqui, ele fica assistindo o arquivo e, a cada alteração, ou uma alteração nos filhos desse arquivo, ele vai meio que rebuildar aí, recompilar o nosso servidor aí, recompilar o nosso servidor, e, e a gente vai ter sempre o código mais atualizado possível no ambiente de desenvolvimento. Para buildar, a gente vai usar aí o tsup, né? Vamos passar qual é o arquivo principal, server.ts, o altdir vai ser dist. Então, quando a gente rodar o build, ele vai criar uma pasta dist de distribuição, então isso que vai ser distribuído. O format, menos format, pode ser CJS. E é isso. E se eu quiser rodar aí essa distribuição, eu crio um comando start e basicamente a gente vai rodar com o Node isso daí. Server.js. Então, tsup converte o que é TS para JS e a gente executa JS aqui, certo? Perfeito. Então, o que falta agora de configuração principal aqui é a configuração do TypeScript. Então, tem duas formas. Tem a forma padrão, então npx tsc, eu não lembro se eu acho que é menos init. Vamos ver. Menos init, ele cria um arquivo aqui com vários presets aí já, né? Eu não gosto desse arquivo. Eu gosto de criar
escrever do zero aqui uma versão mais clean dele. Talvez seja a mesma coisa sem os comentários, nunca saberemos. Então, compiler options, o módulo aqui é CommonJS, igual a gente já colocou aqui. Target vai ser ES 2020 Altdir dist, é isso mesmo, rootdirs, que dá para colocar rootdirs, que se a gente tiver algo fora da source depois, é só a gente adicionar aqui nesse array. Eu não preciso ter ponto barra, porque ele já vai pegar aqui por padrão aí o path que ele tá, né? Falando em paths, então aqui eu gosto sempre de adicionar. Opa, o microfone quase caiu aqui. Arroba barra asterístico vai resolver para ponto barra src barra asterístico. Então, uai, que tá errado aqui? Aqui tem que ser um array. É, isso mesmo. Então, o que isso daqui faz? Eu tenho um arquivo que está em src barra http barra controllers barra users barra user barra register.ts. E dentro desse controller eu quero acessar o que está em src services user register.ts. Então, como é que eu teria que fazer? Eu teria que dar o import from, então eu subo ponto barra services, nem sei se está certo, mas seria mais ou menos nesse sentido, barra users register. Eu teria que dar um import mais ou menos como esse daqui. Import register from isso daqui. Com o path, a gente faz import register from arroba barra services users register. Então, isso aqui deixa o nosso código muito mais claro, muito mais simples de trabalhar. A gente não precisa ficar subindo camadinha. E isso no dia a dia facilita bastante. What else? Aqui é ES module interloop, vai ser true. Force consistent casting file names true. Strict true. Skip libcheck true. Resolve JSON module true. E aqui fora do compiler options, a gente tem que falar aqui que a gente vai incluir nisso daí. Então, quero incluir src. E eu quero excluir. Então, nem sempre os pacotes que a gente instala, eles vão ter uma compatibilidade muito boa com TypeScript ou vir com os types ali. Então, a gente pode ignorar o que está dentro de Node Modules. E o que a gente gerou no build é JavaScript. Então, não faz sentido eu verificar a tipagem dentro do JavaScript. Então, /dist a gente ignora também. Então, esse aqui foi o nosso arquivo. E agora vamos configurar aí a base da nossa API. Então, eu gosto de criar sempre o server perdão, eu gosto de deixar sempre enxuto. Então, vamos criar um app aqui, .ts, e aqui eu vou dar um export const app igual a fastfile. E eu vou importar isso aqui dentro. Então, aqui dentro, eu vou dar um app, importar o app, .listen. Aqui eu passo
um objeto, eu vou passar o host. Então, por exemplo, eu quero acessar a API do meu celular. Então eu boto, obviamente, talvez tenha que verificar mais algumas coisas de firewall no teu computador. Mas eu coloco 0000, vai ficar disponível na rede. E a porta, vamos colocar 3333, pode ser isso mesmo. E aqui eu dou um ponto .tem. Então, e aqui a gente tem uma funçãozinha de callback. Eu só vou dar um console.log server is running on server is up and running on port. Vamos colocar uma variável aqui já. Depois a gente pega isso do env. Const port igual a 333. Vamos jogar aqui. Ajustar aqui. Dar um tabzinho. E teoricamente, quando a gente rodar aqui o npm run dev, ele vai dar o console.log aqui no terminal. Que nosso server tá up e rodando na porta 3333. Vamos dar uma olhada. Pode ser que demore um pouquinho aqui, é normal. Enquanto isso, já vamos preparando aqui o nosso primeiro endpoint. Então, como é que a gente faz? Eu dou simplesmente app.o método. Ó, já lembra do watch lá, ó? Ele já tá, a cada atualização aqui, ele já roda vai subir o server de volta, ó. Coloquei as aspas ali, os parênteses, perdão, ele já subiu. E aqui eu passo a rota, né? E eu passo uma função aí que vai tratar a nossa API. Então aqui eu preparei um postman. Vamos. Já até tem um endpoint aqui, mas não tem nada. Não, tem sim. Então vamos bater aí na porta 3333 e tá aí. A gente configurou a nossa API. Então já temos uma base aí para continuar no, no projeto. Então é isso e até a próxima.